Ok, meninas, a hora que vocês quiserem iniciar, fiquem à vontade para compartilhar a tela, tá bom? Para fazer a apresentação de vocês, tá? Tô aqui assistindo de camarote, bebendo gel, tomando xerox. Não. Agora eu faço o quê, professora? Peraí. Agora você vai até o arquivo que tem o slide. Isso aí, bem. 20 slides. Bom, boa noite. A gente vai falar sobre o livro A Escola e o Fracasso Escolar. Pode passar. Aí, o livro foi publicado em 2012 pelas autoras Regina Cândida Elero Guarnieri, não sei se pronuncia assim o nome dela, mas ela é Gualtieri. Ela é cientista social, mestre em educação, doutora em história social. E a Rosário Genta, também não sei se pronuncia assim, pedagoga, mestre, doutora em história da educação. Pode passar. O livro é dividido em 3 temas, que são fracasso... Só um instantinho, Ana Paula. Eliane, vai em apresentação de slide ou então dá F5, para ficar a tela inteira. Sobe, vai com o mouse lá em cima. Mais em cima, isso, do lado de esquerdo, isso, clica aí. Isso, exatamente. Pronto, fica bem melhor pra gente. Eu vou mutar aqui o meu, tá? Desculpa, Ana Paula, pode seguir, não, tá bom? Não, problema. Pode dar continuidade ou espera ela pôr em tela inteira? Se ela clicou... Só um instantinho, isso. Agora vai. Clique em ocultar. Pronto. Vai dando agora enter. Vai dar o enter, que eu acho que essa primeira eu tentei fazer uma coisa que eu não sei se deu certo. Acho que deu. Pronto. Mas já foi. Bom, pode passar por isso aí. Então, aí, no caso, elas abordaram esses 3 temas: fracasso escolar em retrospectiva, novas e velhas interpretações e desnaturalização da escola. Pode passar. Aí, no primeiro, referente ao fracasso escolar, elas buscam esclarecer a questão da evasão, de tanta reprovação. Aí, entre 1930 e 1970, as taxas de evasão e repetências foram altas, motivo que levou Anísio Teixeira, no século XX, a denunciar a extrema seletividade da escola brasileira. Então, elas tentaram entender, nesse capítulo, o porquê do fracasso escolar ser percorrente até hoje, o porquê que ainda existe essa questão do fracasso escolar, né? Pode passar. E quem não lembra, eu trouxe a fotinho aí do Anísio Teixeira, que foi o que fundador da escola do ensino público, né? Aí eu trouxe essa imagem só de reflexão mesmo. A professora fala: bem, já que ninguém fez o trabalho sobre evasão escolar, vou dar 0 para todo mundo. Na verdade, já não tinha ninguém na sala, todo mundo já tinha evadido, né? A questão é que, às vezes, o professor, até hoje, a gente vê isso, que o professor está muito ligado na questão da nota, e não no aprendizado do aluno, né? Vários fatores que leva a criança, o adolescente, sair da escola, mas um deles é esse, a questão de não ter o significado do aprendizado. A criança sai porque, às vezes, não tem significado nenhum para ela estar ali na escola. Pode passar. Aí, repetência é uma história sem fim. As instituições escolares, nos anos de 1930, admitiam os alunos para o ginásio e ensino secundário através de exames.
Então, era feito uma prova para você entrar dentro da escola. Se você só conseguia entrar dentro da escola se você passasse na prova. Então, quando algum aluno não alcançava uma média, ele era eliminado do sistema. Então, você não passou, então você vai esperar abrir de novo outra chance para você. Você não conseguiria entrar na escola sem fazer essa prova. Então, o sucesso e insucesso dependia da capacidade do sujeito. Então, quer dizer, se você não passou na prova, a responsabilidade foi sua, porque você não estudou, porque você não aprendeu, você não conseguiu aprender. Não era assim, é porque a escola talvez não conseguiu ensinar o aluno, o professor não conseguiu. Não, era a responsabilidade somente do aluno se ele não conseguisse passar nessa prova. Pode passar. A educação para todos. O Estado, por sua vez, ele competia oferecer igualdade de oportunidade para proporcionar educação para todos, educação pública, mas também ainda na medida da capacidade que cada um revelava. Então, eu trouxe essa foto para você ver. O Estado, ele oferece até hoje, a gente vê, ele oferece, tem vaga lá para você, mas a gente vê a diferença social onde que a de educação de uma pessoa que tem condições, uma pessoa que tem... Peraí que tem alguém me ligando, desculpa, professora, deixa eu recusar aqui. Pronto. A questão de uma pessoa que tem, às vezes, um ambiente para estudar, um computador, naquela época não tinha computador, mas existia a questão de um ambiente escolar de uma outra criança que às vezes não tinha nem o que comer. Com 3, 4 irmãos, deixava de estudar para poder fazer o quê? Para poder ajudar dentro de casa. Pode passar. Aí eu trouxe isso daqui também só para reflexão. Uma criança fala para outra: minha escola aderiu ao uso do tablet para melhorar a qualidade de ensino. E a outra fala: na minha escola ainda nem aderiram ao uso da merenda. Aí um outro quadrinho fala: muito bem, turma, vou fazer a chamada. Se sobrar tempo, eu dou aula. Então, quer dizer assim, o Estado, às vezes, ele oferece a vaga, mas, assim, às vezes a sala está tão cheia, o professor não consegue dar conta de atender toda aquela necessidade do aluno, o aluno acaba ficando desmotivado e muitas vezes acaba saindo da escola. Pode passar. Aí aqui, entre 1930 e 1931, diagnósticos de classificação. Então, é realizado esse diagnóstico para o nível de conhecimento dos alunos, sendo classificado como poucos dotados e bem dotados. Então, era feito um diagnóstico tipo clínico mesmo. Então, tipo assim, a criança que era bem dotada era ensinada de um jeito, e a criança que não era bem dotada era ensinada de outro. E isso era um motivo para eles mostrar para a sociedade também, tipo assim, se a criança não passou de ano, se a criança repetiu ou saiu da escola, é porque ela não é bem dotada. Então, ela não tinha capacidade de aprender. Então, bem era um motivo para o Estado mostrar que talvez a criança não conseguiu porque ela não era bem dotada. Então, só os bem dotados conseguiam subir de nível ou passar de série e ter um conhecimento melhor, no caso. Pode passar. Aí, algumas explicações sobre o fracasso escolar no século XX. Então, uma dessas explicações era a carência. Então, aí depois teve estudos para entender o porquê dessa carência, por que desse fracasso escolar, por que as crianças não aprendiam, estavam na escola, mas não estavam aprendendo. Aí veio vários motivos que tem para tentar explicar isso. Aí um desses era a carência. Então, quer dizer, a criança que tinha uma carência, que era pobre, que tinha a questão familiar, então ela deixava de aprender por causa disso. Então, um dos motivos que eles colocaram foi a carência. Aí depois colocaram a questão da privação cultural. Então, a pessoa que era carente, ela não tinha acesso à cultura. Se ela não tinha acesso à cultura, automaticamente ela não ia aprender. Então, eles colocaram como um dos fracassos escolares era a privação da cultura. Aí depois foi difusão cerebral. Aí depois colocaram, então, já que aí eles foram arrumando motivos para entender essa questão do fracasso. Uma delas foi essa. Então, eles faziam teste, então a criança que era hiperativa, ou a criança então não aprendia direito, então ela tinha uma difusão cerebral. Aí eles levavam em questão que se a criança tinha essa dificuldade, um déficit de atenção ou qualquer coisa diagnosticada como algum distúrbio, então ela não ia conseguir aprender.
e como hiperatividade, né? E no final de tudo, eles levaram em conta que o fator principal do fracasso escolar, pelo fato da criança não conseguir aprender, é a desnutrição. Então, se a criança está desnutrida, ela não tem alimento, ela não come, ela não consegue aprender. Então, esses foram um dos fatores que eles levam em consideração referente ao fracasso escolar, né? Pode passar. Acho que agora é a Marcela. Estava arrumando aqui o áudio. Agora, deixa eu aumentar mais porque eu não estou enxergando. Isso. Segunda, novas e velhas interpretação. As autoras Gualtieri e Logli relatam que nos anos de 1970 e 1980 nos trazem compreender a participação do próprio sistema e da escola no fracasso escolar. Então, fala muito da organização seriada, né? E também da aprendizagem. Ela passa a ser progressiva, linear e cumulativa. E também havendo pouco espaço para considerar as histórias, sendo assim mostrar a forma que o sujeito percebe e interpreta a realidade. Quer dizer, é a realidade do que nós vimos, né, dentro do fracasso escolar e no ponto de hoje, né, que estamos observando, que a gente observa dentro da educação. Próximo. E sucesso escolar dentro da educação. Com base em uma das explicações da autora, a escola se apoia para a justificação do insucesso escolar, né? Então, professora, são as crianças que procuram sobreviver, né, em um ambiente que lhe é hostil e luta, como bem conclui, para resgatar sua condição de sujeito. Quer dizer assim, as crianças, eles precisam ter um bom desenvolvimento dentro da educação, no caso assim, como a Ana falou, né, que quando uma criança passa por dificuldade, assim, uma carência, tudo isso prejudica, né? Tudo isso prejudica no ensino escolar. E o desinteresse da criança que está evidente na empatia ou no seu comportamento. Quer dizer, o que a criança passa na realidade dele, tudo isso interfere no seu comportamento e até mesmo no seu desenvolvimento, né? Na hora da aula, dentro da escola. Próximo, Ana, por favor. A importância do vínculo entre saúde e aprendizagem. A importância do bem-estar do aluno. O aluno, para ele ter um bom desenvolvimento, é de grande importância ele ter uma boa alimentação, ele ter uma boa saúde, porque tudo isso interfere também no aprendizado da criança. Se uma criança chega à escola por uma necessidade, uma falta de alimento, né? Isso dá uma prejudicação enorme, porque ele não consegue se concentrar no conteúdo que o professor está falando, ele não consegue absorver o conteúdo que está sendo abordado em sala de aula, e outros mais, né? E a dificuldade para professores identificar esses fatores. Então, eu acredito assim que quando uma criança passa por esse momento, fica difícil para o professor identificar, porque assim pode ser devido a uma necessidade de carência, ou também pode ser por algo que ele passa em casa, um acontecimento dentro da família que mexeu com o emocional da criança também, né? Que isso também faz com que a criança ele fique sem conseguir entender o conteúdo e absorver tudo que está sendo abordado pela professora em sala de aula. Próximo, Ana Paula, por favor. Né? Diferença social dentro do fracasso escolar.
algumas representações negativas feitas pelos educadores a propósito das famílias dos alunos de classes populares consideradas como ausentes, desinteressadas, pouco colaborativas, o que dificulta o processo de aprendizagem da criança. Eu acredito que a criança deve andar junto com, quer dizer, a escola deve andar junto com a família. Se o aluno está na escola, eu acredito que para o aluno ter um bom desenvolvimento, não é só o papel do professor, mas sim da família também, para que sempre possa estar presente, presente naquele momento. E quando a família está ausente, isso existe uma dificuldade também para o aluno naquele processo de aprendizagem. E desinteressadas. Desinteressadas. A criança desinteressada, não porque ela esteja com desinteresse em aprender, mas porque tudo que a realidade da vida dela, o que acontece com ela, ela passa a ficar com a falta de interesse, né? Eu acredito que muda mesmo, mexe com o aprendizado da criança. Então, isso traz um problema muito grande para um bom desenvolvimento, que a criança possa estar cada vez mais melhorando o seu conhecimento dentro do aprendizado. E pouco colaborativas. Então, dessa mesma forma, a criança também, em qualquer situação, ela passa a ser, nesse ponto, pouco colaborativa, porque, assim, se a família não ajuda, então fica para a criança seguir sozinha, porque eu acho que é muito interessante os pais acompanhar, a família acompanhar a criança, porque é um meio de comunicação, criança, professor, escola, família, tudo engloba de uma forma em geral. E o que dificulta o processo de aprendizagem da criança. Todos esses tópicos assim que nós observamos, né? A alimentação e a ausência dos pais, a comunicação, tudo isso. Isso dificulta mesmo o aprendizado da escola, porque muitos pais dizem assim, ó, põe as crianças na escola e o professor lá, ele se responsabiliza. Mas não é assim. Tem que seguir junto um com o outro. Eu acredito dessa forma, professor. Próximo, Ana, por favor. E a formação dos professores, né? As autoras abordam a questão de formação de professores, afirmando que, nas últimas décadas, há uma mercantilização do ensino superior, pois esses cursos em moldes empresariais. Então, assim, antigamente não era... As pessoas faziam magistério, mas não era tão focado na pedagogia, na formação de professores, né? E hoje a gente vê que há uma necessidade de uma formação, há uma necessidade de uma formação do professor e até mesmo porque lá fora é exigido que tenha, porque muitas coisas mudaram. Antigamente era a formação só do magistério, mas só que ao passar do tempo as coisas vão aumentando, a tecnologia, tudo, e os estudos vai se ampliando cada vez mais para o conhecimento. Então, é necessário a formação do curso de pedagogia para o professor, porque ele tem que estar ele tem que ter essa formação e é de uma grande responsabilidade. Agora é a vez da Eliane.
Só abrindo um Deixa eu ver. parênteses, professora, enquanto isso, ela está abrindo, a questão dos professores também, a gente vê até hoje que as escolas, somente particulares, elas são vistas como empresa. Né? Então, muitas vezes o professor não consegue, talvez, ele não pode, às vezes, falar muita coisa ou fazer muita coisa, porque é visto os alunos ali como um cliente e muitas vezes é visto como uma empresa que é a escola. Não necessariamente ele teria que ensinar, mas muitas vezes é visto como uma empresa. Boa noite a todos. Eu vou falar sobre a desnaturalização da escola. Uma sociedade sem escolas seriadas é essencial para uma integração social e a transformação do indivíduo. Aí eu coloquei uma fotinha aí, o filho falando com a mãe, sobre o ensino público. Mãe, eu quero aprender a ler e escrever. Aí a mãe fala, lá vem você com suas manias de grandeza. Eu entendi assim, que tem mães que ele não incentiva o seu filho a nem ler, nem escrever. Aí a criança cresce sem aquele desenvolvimento para ler, não tem aquele hábito de ler, né? E cresce desinformado, né? Deixa eu ver aqui. Aí, eu coloquei assim, um resumo que eu fiz assim, a função social da escola é o desenvolvimento do aluno com senso crítico, que o professor, ele tem que incentivar o aluno a ter um senso crítico, reflexivos, autônomos e consciente de seus direitos. E tendo compreensão da realidade econômica e social, e tornar um cidadão participativo na sociedade em que vivemos. Esse foi o meu entendimento nesse slide. Segundo as autoras Glauteri e Lugli, a arquitetura escola, no início da República, eram a representação do grande projeto educativo republicano. Dessa forma, os espaços educativos não são iguais, em todos os lugares. Aí eu coloquei uma foto de antes e depois, como as escolas eram, né? Antigamente, que era o ensino tradicional, que era um casarão com as janelas grandes e com as janelas altas e com jardins e pátios. Que era mais um ensino tradicional. Antigamente, aí coloquei agora, né? As escolas da agora, que mudou com o avanço da tecnologia, mudou bastante os modelos das escolas. Que agora é o ensino laico e diferente, né? Os modelos. Não é como antigamente. O tempo escola está associado à organização, ritmo de ocupação e de trabalho. Aí eu coloquei aqui, tipo, um explicativo, já que a ordenação do tempo escola, a organização do tempo escola caminha junto com a institucionalização da escola pública e ganha a legitimação de ritmo, tempos, sobre controle do Estado. Peraí, professor. A prescrição do tempo por meio de calendário, rotinas, ai meu Deus,
meio de calendários rotina, programas e projetos nas escolas, tem como foco as práticas escolares, atividade principal da organização do ensino. Então, nas escolas, tem tudo isso, né, que é o ritmo das escolas, que pode fazer festa da família, tipo, convidar os familiares para participar das organizações lá das escolas. Aí tem os fundamentos na pedagogia constituem com a imposição ao sistema escolar. O professor é o elo articulado entre a sociedade e a escola, fazendo da instituição escola um local de pluralismo cultural, de referência e identidade, e de procedimento de aprendizagem dos alunos. Aí, para finalizar, eu coloquei isso aí. Conclui-se que a organização escola é compatível com a organização industrial, pois os conteúdos são fundamentais na pedagogia da repetição e na lógica de produção em séries, para o qual o fracasso constitui como uma imposição do sistema escola, perspectivas sempre inadmissíveis, mas não percebidos como problema social. Essa perspectiva aponta para a construção de outro sentido, para o trabalho escola, em que o centro deixa de ser repetição da informação e passa para produção de saberes. Okay. Antigamente, as escolas eram mais tradicional. Hoje, o aluno, ele pode ser um aluno, como eu falei aqui, pode ser formar um aluno crítico, né, autônomo, reflexivo, que é para a sua produção de saberes. É isso, professora. Acabou. Professora, só para concluir, no caso, as autoras, ela vem mostrando uma repetição de acontecimentos, né? Então, ela mostra lá desde 1930, onde que o problema era o aluno, visto como era o aluno. Então, quer dizer, o aluno não aprendia, o problema era o aluno. Aí depois mostra que não é a questão só do aluno, via a questão do aluno e a escola. Então, quer dizer, o aluno está aprendendo, então a questão é o aluno e a escola. Depois ela mostra que também não é só a questão do aluno e escola, então tem o aluno, a escola e a família. Então ela traz essa reflexão para a gente entender que o fracasso escolar não depende só de um, depende para o fracasso não, para o sucesso, né? O sucesso escolar depende da junção do Estado, escola e família. Então, se os três andar junto e mudar o sistema, aí sim dá certo. Não adianta o Estado mudar e a família não tá junto com o aluno. E a escola mudar, então tem que estar todo mundo andando junto, para sim ter um sucesso escolar. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer acrescentar? Eliane, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, professor. Marcela? Não, professor. Vocês gostaram de falar sobre esse tema? Um pouco. Oi? Eu gostei, eu achei que ainda é bem atual, porque existe ainda essa questão do fracasso, existe essa questão ainda que as crianças estão na escola, mas não estão aprendendo como deveria ser.
Então, existe essa questão que ainda tem que ser mais levantada e ir mais a fundo para tentar realmente entender e solucionar, né? Mas é a questão, igual eu estou falando, é um conjunto, é família, Estado, então andar todo mundo junto. E é bem atual, né? Porque a gente vê E hoje em dia existe bastante, assim, o fracasso escolar, né? Porque com essa pandemia que está hoje, as crianças quase não estão indo, assim, para a escola, porque cada desse vírus. E tem as mães também que nem se interessam, né? Para incentivar a criança a estudar, pegar um caderno, o livro para ler. Como é que essa criança vai aprender? Aí elas põem a culpa nos professores, que eu vejo direto as mães falando. Ah, essas professoras não fazem nada. Fala assim, mas você tem que pegar a criança e pôr para ler, incentivar elas. Deixa eu ver. Professora, eu gostei desse tema. Eu gostei sim desse tema. Ele traz uma reflexão muito boa, né? Então, assim, o tópico que mais me chamou a atenção mesmo é aquela parte onde, como que a Ana falou, e eu também citei um pouco, falando que a importância da família, escola, Estado, tudo isso engloba de uma forma só para que haja um bom desenvolvimento. Eu acho essa parte bem interessante mesmo. Infelizmente, muitas famílias, muitos pais, na realidade, eles não têm esse pensamento. Põe a criança na escola, seja a escola que for, e ali a Deus dará. Eles acham que a preocupação, a responsabilidade, tudo é do professor, como na verdade temos que andar todos em conjunto para poder ter um bom resultado. Mas assim, eu gostei sim desse conteúdo, desse livro, né? E também a formação dos professores, né? Que, como eu falei no final, que é do ensino superior, há uma necessidade da formação do professor. E a Esse meu necessidade pensamento, professora. e Professora, a questão só me e a dando questão uma... Opa, Sim, desculpa, pode falar. só um minutinho. Professora, na hora para me fazer a leitura, eu me atrapalhei um pouco porque o meu celular, hoje ele caiu no chão, no momento que eu coloquei as crianças para dormirem. Então, ele está com a tela toda trincada, toda mesmo. Então, me prejudicou um pouco na leitura, tá bom? Aí você me desculpa. Só para concluir, antes que eu esqueça, que eu tinha esquecido mesmo, era falar dessa questão da escola, trazer só a questão da repetição, para a criança só interessada muitas vezes da criança aprender para ir para o mercado de trabalho, não exatamente o que ela aprendeu, o que ela absorveu, o que ela tem de bom para oferecer, mas muitas vezes só naquela questão do mercado de trabalho. Então vira uma coisa repetitiva e a criança fica cansada, fica chato para a criança muitas vezes. Aí também muitas vezes é isso que leva ela a desistir. Muito bem, meninas. Muito bom. O tema é muito importante. O tema ele é atual e ele sempre será atual porque a gente sempre vai achar que há um fracasso escolar quando a gente se depara com esses tipos de questões que vocês trouxeram. Bom, vamos à segunda apresentação de hoje. Muito bem, bora lá. Manda para mim, por gentileza, os slides. No final, eu vou falar sobre as apresentações de um modo geral, tá bom? Que eu quero pontuar algumas coisinhas. Bom, boa noite a todas. Meu grupo é composto com mais duas integrantes, que é Vitória e Júlia. O nosso tema foi sobre o livro Multiculturalismos, Diferenças Culturais e Práticas Pedagógicas. Antes de Vitória colocar o slide, eu peguei dois trechos do livro que eu achei muito interessante lá no comecinho, que a Vera Kandal focaliza muito, de modo mais amplo, o tema multiculturalismo, né?
e os desafios que os professores enfrentam em sala de aula, e ela ainda sugere possibilidades pedagógicas para o desenvolvimento para a educação, né? A educação que ela quer dizer ali é a educação intercultural, né, dentro da escola. E já o Flávio Moura, ele fala um pouco dos temas mais discutidos em sala de aula, em relação ao multiculturalismo, que para ele os temas que é mais discutido em sala de aula, que entra aí a identidade, né, onde o professor tem a possibilidade de fazer trabalhos, atividades mais participativa, onde o aluno consiga participar mesmo para falar sobre esses temas que são muito abordados entre eles mesmo, né, em conversas. Então, ele sugere também que eles participem dessas rodas de conversa, exponham suas opiniões sobre sexualidade, gênero e raça. Então, vamos lá. No slide 3, né, como os próprios autores diz no livro, né, eu peguei 2 autores ali que eu achei bem interessante esse questionamento que eles fazem, como trabalhar em sala de aula com os alunos, né? E também de suma importância e a necessidade de se reinventar em uma educação onde proporcionar uma aprendizagem significativa, tanto para o aluno quanto para os jovens. Por isso que existe uma relação entre educação e cultura, onde a escola deve ser esse ambiente que proporcione tudo isso e que aconteça esse cruzamento entre diferentes culturas. E podemos observar que no nosso continente tem uma base multicultural muito forte, que vem ao longo da história. Aquela história do que a gente vê há muito tempo, que é de muita dor, muito sofrimento, principalmente vindo pelos povos indígenas. E pela primeira vez na nossa história, uma proposta educacional se incorporou entre esses temas transversais, que é o da pluralidade cultural, que para isso foi necessário uma grande negociação e pressão desses movimentos sociais para que tudo isso aconteça. O multiculturalismo, na verdade, nasceu dentro das universidades, para quem não sabe, e partiu das lutas desses grupos sociais discriminados, excluídos, e dos movimentos sociais, especialmente referido nas questões étnicas. Pode passar, Vi, para o slide 4. Então, assim, existe 3 abordagens fundamentais aí para o multiculturalismo, né? Que é o multiculturalismo assimilacionista, né? Vamos lá, entender um pouco sobre esse assimilacionista. Assim, vivemos numa sociedade multicultural onde não existe igualdade de oportunidade para todos. Então, aí existem grupos como negros, homossexuais, indígenas, com baixo nível de escolarização, que não possuem bens e direitos fundamentais, entre outros grupos sociais também. A segunda abordagem é o multiculturalismo diferencialista. Esse diferencialista aí que fala é aquele reconhecimento das diferenças, ou seja, para garantir aquela expressão de diferentes identidades culturais presentes num determinado contexto. É necessário garantir um espaço próprio e específico entre os grupos que possa expressar com o quê? Com mais liberdade, coletivamente. Já a abordagem multiculturalismo interativo é o quê? É a interculturalidade, por considerá-la mais adequada para a construção de uma sociedade democrática, pluralista e inclusiva. Pode passar o slide, Vi. Reflexões sobre currículo e identidade. Na educação, é muito importante a gente focar na identidade do estudante. Nisso é exigido a aprendizagem de habilidades, exigido que o estudante ele adote valores e desenvolva a identidade pessoal e consciência dele como um indivíduo, que vai agir e julgar ativamente na sociedade.
Só um minuto. Me atrapalhei tudo. Tá. Politicamente, colocar ênfase na identidade vem do reconhecimento de que certos grupos sociais têm, há muito tempo, sido alvo de discriminação. Grupos como os negros, as mulheres, os homossexuais. E esses grupos, eles têm se rebelado contra essa situação de opressão por meio de lutas, e eles têm conquistado espaço e afirmado seus direitos da cidadania. Procurando entender a identidade e diferença. A identidade, ela expressa aquilo que nós somos. E a gente aprende o que a gente é em meio à relação que a gente estabelece, tanto com as pessoas que são semelhantes a gente, quanto as que são diferentes, que têm gostos diferentes. A gente também aprende o que a gente é em meio aos significados que outras pessoas atribuem àquilo que a gente é. Por exemplo, quando a gente fala que meninos não devem chorar na frente de outras pessoas, ou que menina deve brincar de boneca. Quando a gente faz uma afirmação sobre a nossa identidade, a gente está, ao mesmo tempo, fazendo uma afirmação não explícita sobre outras identidades diferentes da nossa. Por exemplo, se a gente fala que nós somos adultos, automaticamente, de uma forma não explícita, a gente está falando que a gente não é criança. Ou seja, a identidade, ela depende da diferença, e a diferença, ela depende da identidade, elas são inseparáveis. Essa grande diferença cultural que existe nas escolas faz com que o trabalho docente seja mais complexo. Mas dentro da escola, a gente tem que sensibilizar os alunos para o caráter multicultural da sociedade, sensibilizar eles para a urgência que existe em respeitar o outro, e para ele perceber e questionar quais são os fatores que provocam e são usados para justificar preconceitos e discriminações. Aqui nós temos alguns princípios que podem ser úteis para o planejamento e desenvolvimento das nossas práticas. Procurar aumentar a consciência das situações de opressão que se expressam em diferentes espaços sociais. É importante que os estudantes eles percebam a existência dos preconceitos e a discriminação e busquem entender como isso pode afetar as suas experiências pessoais e a sua própria identidade. É importante que o aluno ele compreenda as relações de poder que existem entre os grupos dominantes e os subalternizados, tipo homens e mulheres, brancos e negros, que têm contribuído para preservar essas situações de privilégio e de opressão. É muito importante que o aluno ele observe como a identidade dele se mistura com aspectos que podem ser alvos de discriminação e opressão, e, ao mesmo tempo, podem ser aspectos associados a grupos que têm dominado e explorado outros. Por exemplo, um menino branco, de classe média, ele pode apresentar uma deficiência física, ou seja, ele participa do grupo de dominantes, mas, ao mesmo tempo, ele pode sofrer opressão por causa de uma deficiência. Propiciar ao estudante a aquisição de informações referentes a distintos tipos de discriminação e preconceitos. Aqui, cabe ao docente conectar as situações pessoais e familiares com as situações mais abstratas e com conceitos da história, da sociologia, da filosofia e de outros campos de conhecimento. Nesse momento, o objetivo é fazer com que o estudante ele perceba a gravidade dessas situações e ele analise quais são os fatores que têm produzido essa situação na sociedade. Estimular o desenvolvimento de uma imagem positiva dos grupos subalternizados. Aqui a intenção é fazer com que os alunos eles tenham contato com a cultura de grupos discriminados, né, organizando discussões a respeito de movimentos sociais, como, por exemplo, o feminismo. Isso estaria incentivando nos alunos conhecimentos diferentes, né, e eles estariam, assim, adquirindo novas posturas, novas representações daquilo. Favorecer a compreensão do significado e da construção de conceitos que têm sido empregados para dividir e discriminar indivíduos e grupos em diferentes momentos históricos e em diferentes sociedades. Em cada disciplina, a gente deve deixar explícito para os alunos como o preconceito, a opressão, os estereótipos, eles são construções históricas e que são aceitas e até utilizadas para justificar situações de injustiça social, e mostrar para o estudante que essas situações podem ser transformadas. Facilitar ao estudante a compreensão e a crítica dos aspectos da identidade sociais
estimulados pelos diferentes meios de comunicação. Aqui, o aluno ele tem que ser levado a compreender como que tem sido incentivado a formação de determinados tipos de identidade. A gente pode apresentar exemplos de como os meios de comunicação evidenciam apelos para que a gente configure a nossa identidade. Por exemplo, uma criança negra, das camadas mais populares, ela não tem as mesmas possibilidades de escolha que uma criança branca de classe média possui. Proporcionar ao estudante a possibilidade de novos posicionamentos e novas atitudes que venham a caracterizar propostas de ações e intervenção. Bom, é esperado aqui, né, que todas as discussões que sejam desenvolvidas sensibilizem e forneçam informações suficientes para que o aluno ele possa se posicionar no cotidiano dele, contra os preconceitos, a discriminação. No momento em que o aluno ele é capaz de aplicar o conhecimento construído na sala de aula para situações do dia a dia, talvez assim ele possa se sentir pronto para desenvolver estratégias de ações e práticas para intervir nessas situações, né? Aqui tem que ser articulados procedimentos que chamem a atenção dos estudantes para a importância de unir a nossa luta em prol de esforços comuns de construir uma sociedade mais justa e menos representativa. Aqui, mostrar para o aluno que não são apenas as pessoas negras que devem lutar contra o racismo. Todo mundo pode se unir nessa luta para trazer mais respeito para as pessoas negras. Articular as diferenças. Abordar as diferenças, ela não pode contribuir para separar e isolar os grupos. Tem que, a sala de aula, ela nem sempre é um lugar seguro para todos os alunos. E, às vezes, só criar situações para que os alunos possam falar não é suficiente. Tem que ser criadas situações para que os grupos diferentes, eles possam colaborar uns com os outros, trabalhar juntos, compartilhando os seus conhecimentos e promover respeito às diferenças. A questão racial na escola. Boa noite, desculpa. Em 9 de janeiro de 2003, o presidente Luiz Inácio Lula Silva sancionou a Lei de 10.639, uma medida de ação afirmativa que torna obrigatória a inclusão do ensino da história da África e da cultura afro-brasileira nos currículos dos estabelecimentos de ensino públicos e particulares da educação básica. Essa lei ela deve ser compreendida não apenas como uma iniciativa do Estado, mas como uma vitória das lutas históricas do movimento negro em prol da educação. Conhecer as nossas raízes africanas é como o povo negro participou da construção da sociedade brasileira. Pode promover a superação dos preconceitos sobre a África e o negro brasileiro, promovendo o entendimento da diversidade étnico-racial como uma riqueza da nossa diversidade cultural e humana. E os alunos eles devem compreender que a questão racial não se reduz aos negros. Ela é uma questão social pela qual todos devemos lutar, como a Vitória falou, que todos têm o direito, não é apenas porque por exemplo, porque eu sou negra que eu tenho que lutar, não. O povo brasileiro, sim, ele tem que lutar. As pessoas brancas devem, sim, lutar para acabar com esse preconceito. Que nem hoje aconteceu um negócio com meu esposo, que só porque ele saiu de boné, de bermuda, as pessoas olhavam assim para ele, parecia que ele ia roubar alguém, sendo que só porque porque ele é negro. E uma coisa não justifica a outra, só porque a pessoa é negra que ela vai roubar. Pode passar, Vi. Homens e mulheres na educação escolar brasileira. As mulheres hoje em dia são maioria dentro das instituições de ensino, realmente. Maior presença de meninos no mercado de trabalho, principalmente por conta das necessidades financeiras da família. Quando falamos de gênero na educação, logo ligamos isso à sexualidade e à questão de que a maioria dos professores da educação básica no Brasil são mulheres.
Mas a questão de gênero não se limita a isso. Envolve professores, alunos, homens, mulheres e também símbolos, que são ligados pelo senso comum à feminilidade e masculinidade. Gênero não é conceito que apenas descreve as interações entre homens e mulheres, mas uma categoria teórica que se refere a um conjunto de significados e símbolos construídos sobre a base da percepção da diferença sexual. E quando o slide refere homens e mulheres da educação escolar brasileira, que a democratização do sistema beneficiou de forma marcante as mulheres, que hoje são maioria dentro das escolas, independente do grupo a qual pertence. Aqui nesse slide está se referindo que hoje em dia só as mulheres pensam tipo, em estudar, trabalhar. Não, desculpa. Que hoje em dia só as mulheres pensam que elas têm então, a isso, calma aí, deixa eu respirar. Independente dos grupos a qual pertence. E uma das explicações para isso seria a maior presença dos meninos no mercado de trabalho, já que a maioria daqueles com dificuldades escolares vem das camadas populares. Seguindo esse pensamento, os meninos abandonam os estudos pela necessidade econômica das famílias. Mas isso daí não tem nada a ver. Tanto a mulher e o homem, ele tem capacidade de trabalhar, de estudar, e isso daí tem que acabar. Porque a mulher pode estudar mais e o homem tem que trabalhar. Não, os dois têm a mesma capacidade, no meu ver. Pode passar, Vi. Vi? Minha internet tá lenta, Ju. Calma aí. Então eu vou falar para não... Eu vou Pode falar falar. um pouco sobre a sexualidade em sala de aula. Ainda que o tema sexualidade seja cada vez mais debatido fora da escola, na mídia, por exemplo, tal questão ainda, em geral, é um tabu em salas de aula, onde frequentemente a sexualidade é colocada no reino da vida privada, anulando compreensão das consequências sociopolíticas e culturais. O tema da sexualidade aparece na mídia continuamente. A TV, por exemplo, ela mostra cada cena obscenas que acaba influenciando os jovens. Calma aí. O tema da sexualidade aparece na mídia continuamente. A TV, por exemplo, é cada vez mais sexualizada, muitas vezes ajudando a sedimentar visões normalizadoras da sexualidade. São inúmeros os programas de TV que focalizam gays, lésbicas, bissexuais, travesti e transexuais em suas vidas cotidianas. Por exemplo, famílias compostas por 2 homens e o filho de um deles, ou por um casal de mulheres e seus filhos, na luta por seus direitos, o que possibilita aumentar nossos repertórios de significados sobre a sexualidade. Alguns sociólogos chamam esse processo de destradicionalização da vida social, onde discursos que eram entendidos como privado ou pervertidos avançaram para o centro da vida em outras bases, mas isso não quer dizer que não exista reações raivosas dos grupos conservadores. Os professores estão na linha de frente nos embates sociais e culturais, por isso é necessário estarmos familiarizados continuamente com outros discursos e teorizações e a vida social. A escola é importante na constituição de quem somos e quem podemos ser. Meninas, vocês querem me mandar o slide e eu compartilho aqui? Vocês estão com alguma dificuldade com o slide ou ele acabou, na verdade?
A internet no computador, sei lá, parou aqui, não estou conseguindo mais entrar. Mas acabou já, professora, a apresentação. Era o É, que eu último queria tanto slide. ver os slides. Mas eu mando no WhatsApp. Ô, professora, a gente teve uma Diga. aula com a Mayre, com a professora Quem? Mayre, e com a professora Mayre. E quando a Vitória estava falando de que menino e menina deve brincar com brinquedos, né? Tipo, menina brinca com boneca, menino brinca com carrinho. Carrinho. E nessa aula aí, eu até perguntei para a professora Mayre, né? Porque, tipo assim, o meu filho, às vezes ele quer pegar uma boneca e, tipo, eu questiono, tipo, não, você não pode pegar. Isso daí acaba gerando um preconceito. Aí ela falou assim, não, a criança, ela deve brincar com, mesmo se o menino, tipo, ele é menino, deixa ele pegar uma boneca, porque um dia ele vai ser pai, ele vai pegar como se fosse uma boneca. Aí gerando isso daí, aí eu comecei, tipo, deixar o meu filho, tipo, brincar com uma boneca. Aí as pessoas falam para mim, nossa, mas você vai deixar o seu filho brincar de boneca? Ele é menino. As pessoas acabam gerando um preconceito contra a criança. Isso daí, para mim, hoje em dia é normal. Eu não vejo problema nenhum. Mas as pessoas, elas veem problema nisso. Mas alguém quer fazer algum comentário? Quer expor mais alguma ideia? Enfim. Então, Acho que não. professora, é isso aí. O nosso livro, eu gostei bastante dele, né? Porque abrange vários temas bem importantes que a gente vemos diariamente, né? Acontecer em sala de aula, na sociedade, até mesmo no meio que a gente convive, né? Então, Sim. achei o livro sensacional. E vou te falar que eu fui essa semana numa entrevista, me perguntaram que livro que você leu. Eu já comecei a falar desse livro, espero que ele me dê sorte. Também espero, Pelo menos a Débora. pessoa que me entrevistou até marcou o nome do livro, falou, cara, desse livro deve ser sensacional. Isso aí. Tenho certeza que ele te deu sorte. Eu só estou terminando de ler o último slide. Tá bom. Entendi. Era o meu receio. Bom, muito bem, meninas. Parabéns, os grupos de hoje. Muito bem. Acho que os livros, quando eles são escolhidos pelos professores, eles são para trazer conhecimento, claro, que vocês estão na faculdade para aprender a conhecer as coisas novas, que aprender coisa velha você não precisa aprender, né? Aquela coisa meio óbvia, mas eu preciso falar isso, né? Estamos diante de alguns temas bastante importantes e muito atuais, e que a gente precisa tomar, não cuidado, porque quando a gente tem que tomar cuidado, significa que a gente não pode falar, parece, né? Mas a gente precisa prestar atenção à forma como a gente olha também o mundo, né? Então, eu estava terminando de ler o slide, porque, na verdade, assim, a gente escuta muita opinião pessoal quando vocês falam sobre sexualidade, racismo, e isso beira um preconceito, como houve o relato aqui. Por isso que eu quis ler o slide, porque eu queria saber se havia isso no livro ou não. Cuidado, então, para que a opinião pessoal não chegue para os alunos, tá bem? A gente precisa quebrar muitos tabus é essa a palavra correta, tabus, tá bom? A gente precisa quebrar muitos tabus, a gente precisa se desconstruir para nos reconstruir de forma significante para a sociedade, para essa sociedade que nós estamos. Daqui 2 anos, vocês estarão em sala de aula com esses alunos. Então, são com eles que vocês têm que saber conversar.
A gente tem que tomar o cuidado em relação a quê? A nossa opinião pessoal intervir numa questão sobre raça, gênero, sexo, política, religião, tá bom? O professor, ele tem que estar sempre neutro em relação a isso. Se caso alguém perguntar para você qual partido que você por exemplo, faz parte, enfim, que religião é a sua, né? Isso não é importante para o aluno, né? Isso não é importante para a sala de aula, para o momento em sala de aula, né? Devolva a pergunta ao aluno. E aí, então, ele vai responder para você, né? E aí, então, você diz, a minha é parecida com a sua, ou, muda de assunto, tá bom? Muda de assunto porque, em algumas situações, a gente precisa de autorização da coordenação para poder conversar sobre. Então, quando a gente escuta de que a TV influencia as crianças em relação à sexualidade, pelo amor de Deus, para tudo. Para o mundo, quero descer. Não. Quem influencia são as próprias atitudes dos pais. Vocês, no sexto semestre, terceiro ano, não perceberam isso ainda? Ainda não? Todos os semestres vocês têm aula de psicologia. Eu falo aqui o tempo todo. Quem influencia as crianças não é a televisão, são os pais, as atitudes dos pais, tá bom? Não diga isso, por favor, tá bom? Por quê? Porque parece que você está levantando uma bandeira, tá? As televisões, os canais em si, eles mostram o que acontece, mas não de fato porque não é pornográfico. Mostra duas pessoas deitadas na cama e você subentende de que transaram. A criança, não necessariamente, porque quem tem essa malícia somos nós, adultos. Isso não vai influenciar a criança. Aliás, a criança não deveria nem estar assistindo esse programa, porque tem faixa etária. Então, presta atenção no que o seu filho está assistindo, tá bom? Cuidado com isso, porque olha o que foi dito. A TV influencia a sexualidade das crianças. Não, meu bem, não influencia não, tá bom? Vá, por favor, se informar melhor. Porque dizer isso, não, tá errado. Você está errada. Você está redondamente errado. Dizer isso em sala de aula, então, meu Deus. Fazer com que... Professora. Só vou terminar. Fazer com que... Fazer com que meu filho mexa com uma boneca, o torne gay. Quem disse isso? Tem algum estudo? Não, não tem. A criança vai ver a boneca como um boneco, como um objeto que representa o feminino, mas não que vai fazer com que a criança seja feminina. É muito diferente. A mesma coisa ao contrário, da menina querer brincar com o carrinho. O que tem de mais nisso? Você não anda de carro? Então você já virou lésbica. É isso? Não. O que tem a ver uma coisa com a outra? Cuidado com esses conceitos que vêm do tradicionalismo, que não é só tradicionalismo, isso é machismo. Tá bom? Isso é machismo, isso beira preconceito, tá bom? E isso você pode trazer um grande problema para você. E aqui dentro também, tá bom? Não é só fora, não é só na vida, na sala de aula, mas aqui dentro também, tá bom? Porque beirou o preconceito, beirou um problema, um crime, vamos dizer assim, tá bom? Então, cuidado com a fala. Diga, Vitória ou Júlia, não sei quem queria falar. Então, é que assim, eu agora acho que a Júlia se expressou errado, acho que ela estava nervosa, acabou se expressando errado. Porque na nossa discussão, né, quando a gente estava falando sobre o que saiu na nossa discussão, foi que a mídia está tratando bastante, né, das questões de sexualidade, isso está aparecendo muito na mídia. Por isso, seria algo que é importante conversar com as crianças, com os jovens, porque é algo que, querendo ou não, eles estão vendo o tempo todo. Mas na nossa discussão não estava que a sexualidade, que a mídia influencia na sexualidade. Então, desculpa por esse erro.
Na Até verdade, mesmo no o discurso livro dela cita, estava né, escrito, esses tanto que eu anotei. tipos de assunto. Isso, Até Débora, pode mesmo o falar. livro, professora, cita esse tipo de assunto, até mesmo o livro cita esse tipo de assunto de sexualidade, gênero e raça, como uma forma o quê? Ampla, né? Ou seja, que os professores podem trabalhar assim em sala de aula com os alunos esses temas, porém o quê? Como se fosse uma roda de conversa, discussões, ouvindo as opiniões, que é um tema que é discutido até hoje, que é questionado até hoje. Tem muitas pessoas que têm dúvidas a respeito, entendeu? Por isso que a gente tem que saber falar, porque qualquer coisa que sair do foco gera uma discussão, como aconteceu agora aqui em sala de aula, né? Exatamente. Uma pequena frase muda tudo. Muda tudo, muda de verdade. Professora, eu queria até pedir desculpa porque eu fiquei muito nervosa na hora. Aí eu acabei trocando as palavras aqui. Ok, Júlia. Então, tome muito cuidado para você não trocar as palavras, porque foi dito e gravado aqui que a TV influencia a sexualidade das crianças, sim, de forma muito diferente da forma como vocês, em off, fizeram aí uma discussão e não foi sobre isso, né? Você também disse de que a televisão e a mídia está trazendo os casais homoafetivos. Você também disse isso, mas se contradisse na hora de que a TV influencia. Tanto que eu até anotei a fala, porque eu falei, não, isso aqui a gente precisa falar, porque é muito importante. Débora, claro, a autora vai falar que a gente tem que discutir esse tema em sala de aula, sim, a gente tem que ouvir, sim, temos que estar sempre antenada, porque os gêneros estão mudando, eles querem ser ouvidos também. A questão que eu disse de autorização é porque muitas escolas particulares, principalmente, não querem falar sobre esse assunto porque gera problemas. O problema, na verdade, é que acaba o filho e a filha chegando em casa e falando, nossa mãe, hoje a aula foi maravilhosa, nós falamos sobre gays, sobre lésbica, sobre gêneros, e a mãe, que não quer falar sobre isso, porque tem medo do filho se tornar acaba vendo isso como um problema. A questão é muito essa, sabe? A questão é muito, muito dessa mesmo, tá bom? Mas não tem nada demais, porque, na verdade, é natural e é individual, certo? Então, tranquilo, beleza? Bom, vamos a alguns pontos que valem para todos vocês. Dai, você quer falar alguma coisa, é isso? Não, Pro, eu estava só mostrando um negócio para minha irmã. Tranquilo, tranquilo. Então, vamos lá. Algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado quando a gente vai fazer qualquer tipo de apresentação, tá bom? Apresentação em PowerPoint, apresentação em sala de aula presencial, apresentação até no emprego, né? Quando a gente estuda alguma coisa, aí a gente lê com vontade, com dedicação, lê o livro de verdade, faz anotações, faz marcações, faz os slides, o nosso desempenho na apresentação é muito diferente. Quando eu pego o slide pronto, não tive tempo nem de ler, porque na hora eu leio, porque eu sou muito inteligente, não que não seja, porque eu sou, assim, super capaz e competente, eu tenho um vocabulário bastante amplo, eu vou entender todas as palavras que eu não li. Na hora da apresentação, valendo nota, então, não vai, né? Assim, não vai dar certo isso, viu, gente? Vamos avisar logo, né? Porque, assim, se vocês acham que esse tipo de apresentação, ele vale a pena, não, ele não vale a pena. Leiam os slides. Ai, todos eles, meu bem, tem slide, tem arquivo aqui que tem 15, 20. Em sala de aula a gente usa 38, 36. Eu tenho que ler e fazer todos. Quer dizer, antes de ler, eu tenho que fazer. Então, assim, eu faço, depois eu leio para ver se tem algum erro, pronto. Né? Mas porque eu fiz e li, porque eu estudei, quer dizer, é muito diferente. Tomem cuidado com isso, porque fica muito explícito quem de fato fez a atividade e quem não fez, tá bom? Isso é genérico, não estou sendo específica para os grupos de hoje, tá bom? É que acho importante a gente pontuar. Só um instantinho, Ana. Que é uma forma da gente se preparar, né? A gente precisa se preparar lendo livro. Vamos em 3, vamos dividir o livro em 3? Não dá, às vezes não cabe. Não tem coerência
né? Tem muitos livros que não dá para você fazer essa divisão como a gente fazia no ensino médio. Vocês estão na pedagogia, no terceiro ano, é muito diferente. Então, pega o livro, tem que ler, faça anotações em slide já, arrumem o slide, façam o slide, enfim, participem do grupo, porque senão fica muito explícito de que você não leu. Eu tenho certeza de que tem alunos que não leram os slides que apresentaram em sala de aula aqui. É feio para vocês. E aí o grupo acaba tendo uma nota mais baixa. Hello? É nota em grupo, nota individual. A da Ana Maria vai ser individual, da Daiane vai ser individual, mas por uma outra questão, né? Ana, você quer falar, amor? Pode falar. Então, você falando da quantidade de slides, né? Eu estou até aqui já fazendo o meu, porque o meu texto ele é dividido em 4 partes, né? E cada parte tem que destrinchar todos eles. Só para você ter uma noção, Van, eu ainda estou em conteúdos. Em conteúdos, eu já estou com 35 slides. Isso porque eu estou resumindo para poder... Eu li, então eu sei do que eu falo. Estou colocando pequenas frases para que seja muito mais oral do que a escrita, conforme até mesmo você faz isso, né? Então, eu estou pegando pequenas partes, né? Para poder, quem for ler o slide, poder entender aquilo que eu vou explicar. Isso porque ainda tem mais 3 partes do livro, então, assim, vai ser longa a apresentação, meninas. Já estou avisando. Até dezembro a gente termina. É verdade. Ô, Ana, então você deixa eu apresentar primeiro, pelo amor de Deus, hein? Daí ele fez Não, 15 desde que slides, você mentira. fique até o final da aula, tá tudo certo, Dai. Não, eu fiz o trabalho, na realidade, né? Mas ele estava até que um pouco curto. Aí eu estranhei, eu falei, gente, tá muito curto, acho que eu deixei alguma coisa passar. Aí eu tô revisando ele para colocar umas coisas a mais. Mas assim, não vai ser extremamente longo, assim, tipo um capítulo com 35 slides. Mas eu espero que seja bom. Eu gostei muito do livro, mas ele é um pouquinho. Não que ele é complicado, eu acho que ele abrange muito do que os outros grupos já falaram. Então, eu queria pegar alguma coisa para que não ficasse tão repetitivo. Aí, por isso que eu quis trocar algumas coisas. Mas também... Aí eu fico vendo os slides das... eu fico vendo os slides das meninas, muita figura, muitas as coisas. Eu adoro isso. Mas imagina colocar a figura no meu texto. Assim, na verdade, a figura, ela vem com uma outra forma também de comunicação, né? Então, às vezes, a figura por si só, ela diz alguma coisa. E aí, então, você acaba falando, né? As minhas trouxeram charges. Charges foram o que vocês trouxeram hoje. Charges, tá bom? Que é onde tem humor fazendo crítica a alguma coisa que é polêmica, que pode ser sobre a sociedade, pode ser sobre política, tá bom? Não é uma historinha que vocês trouxeram. Vocês trouxeram charge. Na verdade, vocês deveriam ter visto isso em... faltou isso, né, em ensino da língua portuguesa. Mas eu vou conversar com a professora. Bom, enfim. Outra coisa que precisam arrumar, pelo amor de Deus, esses slides. Pontuação e acentuação. Cadê, gente? Cadê acentuação? Cadê pontuação? Comeram com batatinha. Estão com fome. Tomem cuidado com isso, tá bom? Isso dentro, por exemplo, numa entrevista, se você vai fazer, vocês pedagogas, alfabetizadoras, não colocam acento numa palavra, é difícil, viu, gente? É difícil de engolir. Porque vocês, na verdade, são a base do conhecimento da língua portuguesa para os alunos. Já pararam para pensar nisso? Olha a responsa. É grande, gente, tá bom? Não, vocês não vão fazer com que os alunos saiam de lá sabendo, no primeiro ano, que a ambiguidade, né? Não estou falando disso, né? De ter esse vocabulário rico. Mas, assim, é necessário que eles tenham um pouco mais de conhecimento, tá bom? E aí, então, quem tem que ter esse conhecimento maior são vocês, meninas da pedagogia, tá? É só isso, na verdade, para vocês
se antenarem aí para as próximas apresentações que vierem, e eu tenho certeza que virão, inclusive TCC. Inclusive TCC. Não dá para enrolar a banca. Não dá, tá bom? Não vai adiantar, na hora eu leio lá e interpreto, a professora não vai nem notar. Mentira, a professora vai notar sim e não vai gostar não, tá bom? E aqui também é a mesma coisa. Eu também não gosto de aluno que vem aqui para enrolar. Tá na cara para mim. Eu não gosto disso, porque eu não sou bobinha, tá bom? E aí você vê pela sua nota. Quer dizer, a do grupo, né? Infelizmente, porque aí é o grupo que acaba sendo prejudicado de alguma forma, tá bem? Meus amores, foi muito bem, muito bom. Gostei das apresentações, gostei desse último slide, achei bem legal. Do primeiro grupo também achei bem bacana, charges, tá bom? É importante trazer imagem? Sim, mas é importante também trazer o que está no livro. Não estou fazendo uma crítica destrutiva, hein, gente? É só uma reflexão, só isso, tá? Ana, relaxa que você não traga imagem, tá? Não tem importância, tá bom? Dai, se você quiser colocar a imagem, de repente você acha que tá pobrezinho o seu, também não tem problema, né? Porque assim, a gente enriquece. Chamar de pobrezinha porque pobre de linguagem, é só isso. Você pode enriquecer com outras linguagens, né? É só. Mas, assim, a gente tem que focar no conteúdo do livro e não na opinião própria, tá bom? Deixem de lado quando vocês fizerem qualquer tipo de apresentação, de qualquer tipo de trabalho. A apresentação que vocês fizeram, estão fazendo, é uma apresentação científica, é baseada em livro, tá bom? De estudiosos, não é da sua vizinha, né? Da sua vizinha você discute lá o que você quiser. Agora, aqui não, aqui é diferente, tá bom? Então, só tomem cuidado com isso. Beleza, Tá, meninas? Van, só recapitulando, você disse, Manda. então, sempre em hora, no momento da apresentação, evitar de colocar a sua opinião, a minha opinião, no caso. Você pode, é claro, você vai interpretar o livro. Interpretação é uma coisa e sua opinião sobre aquilo é uma outra. Entendi. Tá? Porque interpretar também, você pode interpretar errado. Porque se você não entendeu uma palavra, por exemplo, que ela é super importante, você vai interpretar errado. Pode haver interpretação incorreta? Pode haver sim, tá bom? Então, também cuidado com isso. Se eu tenho uma frase, nessa frase tem uma palavra que eu não sei o significado dela, a minha interpretação, ela já era 100%. Tá bom? Porque assim, porque tem um tópico aqui que eu li umas 10 vezes. E eu já pensei assim, na hora que eu estiver apresentando esse tópico, eu já vou falar para a Van, assim, Van, isso aqui eu coloquei porque faz parte do texto, do livro. E, tipo assim, pode acontecer, pode o aluno, no caso, naquele momento que não sou, que eu acredito, não sei, no momento, se eu vou conseguir explicar ou não. E no momento pedir ajuda para o professor para interpretar aquele texto ou não. Então, o correto, não Ana, é legal não. Fazer isso. O correto é não. Por quê? Não, perguntando, né? Porque assim, se você traz a apresentação, ela já está completa. É sinal de que você entendeu. O que você pode fazer me manda esse trecho e a gente discute. Beleza? Beleza, pode ser até agora. As meninas saem, a gente discute. Você me manda por WhatsApp e aí eu falo o que é, enfim, tá bom? Pode ser isso. Pode acontecer isso. Isso vai acontecer muito no TCC, na orientação, é onde o professor entra como orientador. Entendi. Entendeu? Mas na hora da apresentação, infelizmente não, porque a gente espera que você tenha entendido tudo dele, né? E se você tiver alguma dúvida, era para ter me chamado, era para ter buscado, que seja a internet, que seja o Google, enfim, né? Mas alguma forma de solucionar aquele problema, né? Assim, o significado da palavra eu busquei, eu entendi. Eu só não entendi o contexto dela referente, porque é a parte que fala da literatura, entendeu? Ah, tá. Manda para mim. Tá, eu vou te enviar e você me orienta para que eu possa entender e na hora não te pedir ajuda. Você ir por autonomia, porque você é capaz. Sim. Não, Tudo bem, menina? Deixo pequeno. Mas obrigada, Van, pela orientação.
Imagina que é isso. E qualquer uma que tiver dúvida em relação à apresentação, e pode ser de outra disciplina também, eu posso ajudar, é claro, tá bom, meninas? Estou aqui para ajudar. A crítica de hoje, ela é para ajudar, ela não é para atrapalhar, ela não é para vocês se sentirem mal, na verdade, é para vocês estarem atentos a isso, bom? E aí vocês conseguirem fazer as apresentações de forma diferente, de forma mais segura, né? E mais séria. Mais séria não, que vocês não forem engraçadas, mas assim, mais certa, mais assertiva. É só isso. Tá bom, amores? Olha, a nossa aula encerra às 9 horas, praticamente. Isso tá ficando bom? Só porque tá terminando. Deixa eu